Amados, graça e paz. Nós vamos falar sobre perdão. E eu quero me basear no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu acredito que esta palavra vai impactar a sua vida. Eu acredito que esta palavra vai ser uma poderosa semente de Deus na sua vida e, mais uma vez, o Espírito Santo vai vir como chuva e você vai poder ter essa semente brotando na sua vida, florescendo, e você vai ter uma abundante colheita para a glória de Deus e que Deus te abençoe. A primeira coisa que eu queria falar é que o perdão deve estar bem no centro do nosso viver cristão. Presta atenção, nós não temos problemas com o conceito. É fácil falar sobre o perdão. Praticar o perdão é que é difícil. Por quê? Porque muitas vezes nós guardamos ressentimentos, entre aspas, justificáveis. Nós ficamos procurando sinais de arrependimentos verdadeiros nos outros. Frequentemente, nós relembramos aos outros a necessidade do arrependimento antes que nós lhes perdoemos. Agora veja bem, como nós poderíamos definir o perdão? Em primeiro lugar, eu queria dizer que conceder perdão gratuito é para a remissão de qualquer ofensa ou dívida que a pessoa fez para conosco. Desistir de qualquer reivindicação, soltar a pessoa, liberar a pessoa, deixar a pessoa livre. E olha, Deus concede o perdão livremente. Nós vemos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele pagou o preço do perdão. Então nós também devemos conceder o perdão livremente, não extraindo pagamento pelo perdão. Agora deixa eu te dizer mais uma coisa. Perdão é um mandamento de Deus. Olha o que o texto de Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz: se perdoamos, nós também somos perdoados. O que quer dizer isso? O próprio Deus, Ele estabelece o padrão. Deus só pode nos perdoar na medida em que nós estamos dispostos a perdoar. Agora, deixa eu te dizer mais uma coisa. Falta de perdão, ela nos mantém em escravidão. Deixa eu te relembrar uma das palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 18, no versículo 23 até o versículo 35. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E ele passa então a ajustar essas contas e trazem a ele um servo que deve 10.000 talentos. Quer dizer, aquele servo devia uma fortuna, e mesmo que aquele servo vendesse a sua família, desse tudo que ele tinha, e ele não conseguiria pagar aquela dívida faraônica. Aquele servo não conseguia pagar aquela dívida. Então, aquele servo, ele suplica ao rei e diz assim: rei, perdoa essa minha dívida impagável. E o rei diz: está perdoado. Aquele servo sai da presença do rei e encontra um dos seus amigos, dos seus conservos, que devia a ele 100 denários.
Nós podemos imaginar que um denário era o pagamento de um dia de serviço, então aquele rapaz devia, para esse que foi perdoado, 3 meses e 10 dias de serviço. Bom, veja bem, ele tinha sido perdoado de uma dívida faraônica, mas agora ele não perdoa aquela dívida pequenininha que o seu amigo tem para ele. O seu amigo implora, suplica, e ele fala assim: olha, eu não vou te perdoar coisa nenhuma. O que acontece? Os servos do rei ficam sabendo, informam o rei. O rei manda chamar o servo perdoado e diz para ele assim: olha, eu não te perdoei aquela dívida faraônica interminável que você não conseguiria pagar com os seus bens, com a sua família, com as suas propriedades, até não tinha jeito de você pagar. Eu não te perdoei essa dívida tão grande. E você não podia ter perdoado essa dívida tão pequenininha do seu semelhante? E entrega ele aos verdugos, aos carrascos. Ele vai agora para uma prisão. E Jesus então conclui esta palavra: olha, se vocês não perdoarem aquelas pessoas que têm ofendido vocês, o vosso Pai também não perdoará as vossas ofensas. Então, o que quer dizer isso? Diante de Deus, nós, os seres humanos, temos uma dívida tão grande que nos colocaria por toda a eternidade no fogo do inferno. Deixa eu te dizer uma coisa: eternidade é uma coisa interessante. Diz uma ilustração que eternidade é como uma montanha de diamante, que um pássaro passa a cada 100 milhões de anos e dá uma bicadinha naquela montanha de diamante. Então você imagina que nunca ela seria destruída. Então, essa eternidade é o período que o pecador, o endividado com Deus, teria que passar no inferno. Aí Deus então manda Jesus e diz: olha, a sua dívida está perdoada. Agora, o nosso semelhante faz uma dívida conosco, comete uma infração conosco, faz alguma coisa que nos contraria, nos desaponta, nos decepciona e traz uma mágoa ao nosso coração. E a gente fala assim: eu não vou te perdoar. Aí Jesus diz assim: olha, se você não perdoar o seu semelhante, você também não pode ser perdoado pelo Pai Celestial. Isso é o padrão de Deus. Deus só pode nos perdoar à medida que nós estamos dispostos a perdoar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: falta de perdão nos mantém em escravidão. Se você quiser ser liberto, você precisa liberar perdão. Tem que ser rápido no gatilho de liberar perdão. Olha, presta atenção. Eu estive numa das cidades do Goiás, numa das nossas igrejas, e eu vi um exemplo típico de uma pessoa que não quis liberar perdão. Uma nora teve uma intriga com uma sogra e ela não quis liberar perdão para a sogra. Inclusive, nós mesmos, eu e a minha esposa, aconselhamos ela a liberar o perdão para a sogra. Era uma senhora muito jovem, muito elegante e também muito radical. Falou: eu não libero o perdão. E como ela não liberou o perdão, nós não pudemos fazer nada. Mas dentro de pouco tempo ela adoeceu. Ela contraiu um câncer na sua boca. E pasmem, a boca dela foi inchando, os dentes estufando para fora, e parecia assim que ela ficava com o aspecto de uma cara de um animal, de um cavalo. Ficou muito horrível. E para complicar, alguns insetos vieram e entraram na sua boca. E a boca dela ficou cheia de bichos. E quando nós íamos visitar essa mulher e orar por ela, o mau cheiro que estava na sua casa era contagiante. Para complicar, os demônios entraram naquela mulher.
Essa mulher que antes era elegante, antes era tão jovem e antes era tão saudável, agora está prostrada numa cama e o mau cheiro tomando conta de toda a casa e o câncer acabando com ela. E eu digo uma coisa para você, muita gente foi lá pedir a Deus por ela, muitos pastores, inclusive eu. Os demônios saíam dela e voltavam de novo. Para nossa tristeza, nós vimos essa moça morrer sem liberar perdão. Ou seja, a falta de perdão terminou destruindo aquela vida. Eu me lembro de um outro caso, quando eu estava morando aqui na 113 Norte, de uma nigeriana. Quando eu cheguei em casa num domingo após o almoço, morando no 4º andar, alguns vizinhos do 6º andar me convidaram, me chamaram apressadamente para orar por uma moça nigeriana que estava endemoniada no 6º andar. Os irmãos já tinham orado por ela. O demônio saía e o demônio voltava. Eu fui orar pela nigeriana e aconteceu a mesma coisa. O espírito maligno saiu e depois ele voltou. No momento de lucidez, eu perguntei para ela, o que está acontecendo com você? A coisa não está funcionando. A gente ora, invoca o nome de Jesus, o espírito maligno sai e depois ele volta. E ela chorando, ela me confessou, pastor, eu estava na Nigéria e fui para o altar aguardando meu noivo vir para o casamento. E na hora que eu estava no altar, ele não chegou. E por eu ser da embaixada da Nigéria, aquilo trouxe uma vergonha muito grande para a nossa família. E eu fiquei muito magoada, muito sentida com aquela situação. E por essa mágoa, por esse rancor, por essa vergonha, eu saí da Nigéria e vim para o Brasil com essa dor no meu interior. Então eu falei para aquela moça, moça, libera perdão para esse seu noivo que foi infiel com você. Mesmo que ele falhou, libere perdão. E ela chorando, ela disse, em nome de Jesus, eu o perdoo. Foi uma coisa linda. A partir daquele momento, o demônio não voltou a perturbar aquela moça, ela ficou completamente liberta, livre do espírito maligno. Por quê? Porque o Pai Nosso, ele diz assim, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora tem um caso mais interessante, que é quando eu estive em Recife e nós vimos de Recife para Brasília no mesmo avião, eu e um padre sentado ao meu lado.